Alexandra, lanza el tema. Haga la introducción. Hola Beatriz, estoy súper contenta porque tenemos aquí una invitada espectacular. Flavia, bienvenida. Muchas gracias. Qué emoción poder estar aquí conversando con ustedes hoy. Tenemos una invitada de honor para todos ustedes, claro que sí. ¿Sabe quién son los invitados de honor? La gente que se conecta para ver. Esos sí son los invitados que yo creo de honor. Porque es muy rico que uno pueda invitar a la gente a participar de una conversación que de alguna manera les haga pensar, les haga plantear nuevas cosas para sus vidas. Entonces, bienvenidos ustedes. Así es, Flavia, así es. Tiene toda la razón. Es una invitación para todos porque de verdad que de cada charla salen cosas muy interesantes para la gente y esa es la intención. Bienvenidísima, Flavia, a este espacio que hemos creado para todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, queremos empezar hablando de ti, de Flavia dos Santos. ¿Quién es esa persona que lleva en Colombia no sé cuánto tiempo? Entonces, háblanos quién es. 18 años. Yo soy eso lo que ustedes ven. Alguien que está sempre afanada, correndo, com ganas de comerse el mundo, pero que 24 horas não são suficientes para isso. No te alcanza. Eu sou isso que você vê. Alguém que, eu digo, eu sou uma pessoa que sempre tem um aire de cansaço, pero es que talvez o que me caracterize é essa necessidade de viver al 100%. E que não me dá, o cuerpito não me dá, as horas não me dão, pero llevo 18 anos aqui em Colômbia. Curiosamente, é o lugar onde mais tempo he passado em minha vida. Nem em Brasil he passado tanto tempo quanto aqui em Colômbia. Bueno, ¿y qué te enamoró de Colombia? ¿Por qué decidiste quedarte? Mira que curioso, Lorena, quando nós outros estávamos, porque eu sou casada com um diplomático de carreira, um homem que já levava quase 40 anos de serviço exterior, e quando depois já veníamos Londres, Roma, Nova York, Bogotá, ele tinha que voltar a Brasil, porque nós outros temos uma carreira muito estruturada, e depois de 12 anos de chefia de missão, tu tens que devolver-te e passar um tempo em Brasil. Então, ele me disse, vamos a devolver-nos, e depois eu vou estar muito cerca da jubilação obrigatória, e aí nos ia tocar outro trasteio, porque eu não sou de Brasília, nem ele da capital, nós outros somos de Rio de Janeiro, e eu tinha os filhos entrando em adolescência. Estávamos aqui em Colômbia apenas 2 anos e passaram 2 coisas curiosas. Uma, eu tinha uma sensação de que não havia vivido todo o que tinha para viver de Colômbia. Mira como é essa coisa. Eu vivi em Roma 5 anos e meio, fui muito triste, mas com uma segurança que vivi um período interessante. Nova York, quase 4 anos, Londres, 3 anos. Então, cada vez que eu saía mal. Ou seja, não houve um lugar em minha vida onde eu não saí chorando e onde não cheguei chorando. Pero quando saía depois eu tinha a sensação que se completou. Não sei por que Bogotá me dava uma sensação de que não havia vivido. E essa ideia de ir para Brasília, depois ir para Rio de Janeiro com filhos adolescentes, eu dizia a ele, os adolescentes são como as plantas, viajam muito mal. Os trasteios não les sentam. Les anota, sí. E os chicos estavam bem, e aí, então, nessa coisa de vamos a trastear, não vamos a trastear, salimos a almoçar um dia, e eu disse a ele, me dá um mal sabor sair a hora onde eu empiezo a sentir-me bem, empiezo a aprender o idioma, porque tenho que confessar, nunca he estudado espanhol. Italiano, eu me pus a estudar porque ia ser a escola de sexologia, não sei o quê, então tinha que estudar, tinha que fazer provas. Inglês eu estudei desde o colégio, então não havia isso. Pero espanhol, como para nós outros brasileiros é tão fácil entender, temos uma mala costumbre de crer que todos falamos, porque nós entendemos todo. Não há brasileiro que não te entenda perfeito o espanhol, pero a la hora de hablar é onde metemos a pata, porque metemos em português. Então, por pura pereza, eu nunca quis estudar espanhol, porque para mim entrava fácil. E meus filhos sempre tiveram uma niñera chilena que nos acompanhou sempre. Então, para mim, o espanhol era um idioma que eu dominava. Pero eu começava a entender um pouquinho o colombiano, começava a ter amistades, e almoçando, ele me disse,
¿tú quieres quedarte? Eu dije, sí, nosotros somos aquarianos. Eu dije, sí, entonces ahí, bueno, entonces quedémonos. Y así fue, a la loca. No, pues A la espectacular. louca, a la louca. Em um mês, encontramos apartamento, teníamos que comprar carro, teníamos que comprar cocina, porque eu nunca tinha tenido cocina desde que me casei. Todas minhas cocinas eram montadas. ¿Y eso por qué? Claro, yo Claro, porque era temporal. Claro, chegava na semana, então eu não tinha cocina, eu não tinha uma tostadora, eu não tinha uma máquina de café. Então, aí, em um mês, tocou montar casa, tocou arreglar a vida, e a primeira coisa que me tocou fazer foi comprar um GPS. Não existia o Waze há 18 anos. Existia Claro o que no. GPS de Garmin, e que tu comprava os chips. Por quê? Porque eu não sabia ubicar-me em Colômbia, porque até então andávamos com carros, escoltas, e não tinha ideia das calles. Então, foi um período muito interessante, foi divertido, de certa maneira, de aprendizagem de Colômbia por nossa própria conta. Então, aí quedamos. E por que quedar em Colômbia? Porque Colômbia, a diferença de onde estive na Europa e nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos, claro, a comunidade brasileira é muito grande, é um lugar onde tu não te sientes estrangeiro. É um dos poucos países onde a gente te acorre verdadeiramente. Eu cheguei a Colômbia e na mesma semana me haviam invitado a suas casas, a finca, a almoço, a não sei o quê. Ou seja, há uma facilidade em vocês de absorver lo diferente, coisa que não há em todos os países. Ou seja, por mais que uno viva em Itália, por mais que tu hables italiano, que entenda, tu sempre eres um extracomunitário. Tu sempre eres uma pessoa de afuera. Europa tem um pouco aún essa distância. Em Estados Unidos, tu eres muito bem acolhido porque todas as culturas, pero há uma tendência de las culturas juntarse. Então, há muitos brasileiros, tu termina muito apegado ao grupo brasileiro, os colombianos com os colombianos. Então, há um pouco isso nesses países, porque é distinto. Colômbia é distinto. Tu vas a Chile, os chilenos são muito reaços como os argentinos a estrangeiros, mas em Colômbia não. Então, era um desses poucos países onde he estado a largo de minha vida, onde uno se siente em casa, onde eu hablo as mesmas grosserias que vocês hablam e está bem. Donde uno invita a la casa a gente y la gente parcha y conversa y hay una facilidad en ustedes en hacer amigos. Y eso es muy bonito de lo colombiano. Y veo mucho eso. Mira, ayer eu almoçava com uma amiga e lhe contava que acabo de chegar de um viagem larguíssimo à China. E eu chego na cidade e me escreve gente por interno colombiano. Sou colombiano, vivo a casa. E eu vou. E essa minha amiga dizia, só contigo passa. Eu digo, não, é Colômbia. Aonde eu chego, a gente me escreve por interno e diz, sou Colômbia, vivo lá. E aí eu conheci essa senhora que vive há 13 anos em Guangzhou e me fascinei com o trabalho de ella. Em Nova York, conheci um chefe colombiano que me invitou para conhecer seu restaurante, não sei o quê. Eu fui à Europa, a gente escreve, é muito amigueira. E vocês não se dão conta disso. Uno se dá conta como estrangeiro. Es cierto lo que tú dices porque todos los colombianos sí percibimos que podemos ser un poco cálidos, pero nadie entiende realmente ni valora esa cercanía y ese acogimiento que le damos a todas las personas. Porque veo que colombiano no tiene miedo al extranjero. Hay otras naciones que se mueren del susto. Del susto, sí, es verdad. Y el colombiano es muy familiar, Flavia. Sí. El de lo que tú hablabas ahora de invitarnos a la casa, del compartir, de que te invitaban a la finca, es eso, porque somos muy familiares. Y eso yo siempre pregunto a los colombianos que yo voy cruzando en el estudio, ¿cómo es aquí? ¿Cómo es la gente? ¿Te recibió o no? Ahora en China, esa señora que es fascinante de Ibagué me decía, no, los chinos me tardaron 7 años a abrirme sus puertas. Ella está allá hace 13 años. Pero ella dice, hay una desconfianza siempre inicial. Sempre te mira e hasta que tu puedas correr uma certa confiança toma tempo. E muitos países passa isso. Então, por mais globalizado que esteja o mundo, tu vês, mira, meu hijo trabalhou 2 anos em Suécia. Sudou a gota helada em Suécia para poder conseguir entrar e deixar-se conhecer dentro dessa cultura nórdica. É bem complicado. É complicadíssimo. Entrar e que te acepten é muito difícil. Exacto. Pero bueno, Flavia, enamorada de Colombia, te quedas en Colombia
¿De dónde nace? Tú eres psicóloga, sexóloga, ¿cierto? Estudias psicología y ¿dónde decides y por qué decides estudiar sexología? Eu não decidi, sexologia caiu em minha vida. Ok. Eu entrei para a Universidade de Psicologia em Brasília, em Londres primeiro, depois, por amor, terminei em Brasília um período, terminei me graduando em Brasília, acompanhando o que hoje é meu marido, naquele tempo eu estava um pouco correndo detrás dele, pero eu queria ser psicoanalista, que te cuento que hasta o fim de ano vou ser, porque finalmente madurei e já llevo 5 anos nisso, estudando psicoanálise. E aí, na universidade, comecei a namorar-me da terapia familiar, comecei a namorar-me das dinâmicas familiares. E com ele, chegou um momento onde se apresentou esse assinamento para ir para a embaixada em Roma, e eu disse, listo, a melhor escola do mundo de terapia familiar está em Roma. E me apliquei. Não tínhamos tanta facilidade na internet, me chegou lá carta, um mandava carta, mandava papéis, fax, e fui aceitada. Quando chego a Roma, oh surpresa, na primeira entrevista, eram 5 anos de escola. E eu digo, putz, eu não vou adorar 5 anos. Sou casada com um diplomático, duramos 3 a 5, mas a probabilidade que nos mueva é grande. E na entrevista, um pouco frustrada, ele tipo me disse, mire, a escola afiliada a nós outros é a escola de sexologia. Por que não visitas? Eu mando tu papeleio para allá, que fuiste aceptada aqui, e vê se de pronto não te cai, porque trabalhas não com a família, mas com a pareja. Ok. E eu saí de aí Increíble. para a escola de sexologia, que não sabia que existia, e me enamorei em la entrevista. O seja, o professor que me recebeu, quando me falou, quando me explicou, quando blá, 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 eu me enamorei. Então, eu disse, listo, apresento os mesmos papéis que apresentei, já apresento aqui, e me aceitaram. ¿Y cuánto duró? 4 anos, e eu terminei 5 anos e meio em Roma. Lo que tiene O sea, que ser. Pero eu hice os 4 e aí me receberam para trabalhar 1 ano em práticas, porque eu tinha que fazer a prática, pero não podia trabalhar, porque como mulher de diplomático com Itália e Brasil não havia convênio. Então, aí me receberam como praticante grátis durante todo 1 ano para poder aprender mais a prática de lo que havia estudado na teoria. Então, eu digo, a sexologia caiu em vida, não foi lá que busquei. E aí foi lo bonito da coisa, porque de verdade, Claro. foi um enamoramento muito grande. Para mim foi uma descoberta muito interessante. E aí passam anos onde eu sempre fui paciente de psicoanálise, sempre fui paciente, sempre tive analistas em minha vida freudianos. E passam anos, e aí chega um momento da minha vida que cambio analista, vou para um lacaniano e digo, quero agora retomar um projeto que tinha aos 18 anos de ser psicoanalista. Creio que agora, talvez, tenha algo de madurez para isso. E hago já a escola há 5 anos em São Paulo. A tecnologia me facilitou muito, foi anterior à pandemia quando comecei. Então, agora eu sinto que tenho mais segurança para fazer isso que eu sempre quis estudar, que está muito conectado com o sexo, não? Porque toda a base da psicoanálise está fundada no complexo de Édipo e de toda a nossa estruturação da sexualidade. No, Ok. súper interesante. Bueno, y cuéntanos cómo defines tú la sexología y cuándo debe Ayer eu uno... tive prova. Ayer tuve prova e uma das perguntas é diferencia a sexualidade da genitalidade. E eu hasta com a professora que me aplicou a prova oral ayer, eu disse, mire, estamos em licença. Estou em licença. Mira, a sexualidade é todo. Sexualidade é corpo, é mente. Sexualidade não são genitais. E aí uma de minhas grandes peleas com os sistemas, quando falamos de educação sexual em colégio, a gente de uma se defende, vamos falar de genitales, depois não. Vamos falar de ser humano. Nós outros estamos fundados na sexualidade. Todo o que nos despierta prazer, todo o que nos move dentro dessa energia sexual é sexo. Tu vas a um museu e vês um quadro que te emociona, isso te genera uma resposta sexual. Tu tens uma conversação como essa, tu te sientes gratificada. O que estamos fazendo aqui é erotizar. Tu estás linda, divina, tu pusiste, estás erotizando. Incluso, às vezes, que é problemático para mim com os pacientes que atendo,
Quer dizer, eu chego agotada na casa, claro, erotizaste na calle com tus amigas em um almuerzo, no trabalho e toda data assim, carga erótica. Pero lo que nos mueve é a carga erótica. Okay. Es que asociamos a la genitalidad. El coito es una de las tantas formas de gratificación que tenemos. Yo te puedo decir que para mí, una buena conversación, dar conferencias, son momentos donde yo me cargo de carga erótica y boto aquí, hablar de sexo, yo estoy con carga erótica. Entonces es aprender que todo eso que nos mueve, todo eso que nos despierta ese deseo y que nos gratifica es sexualidad. Genitales es otra cosa, coito es otra cosa. Okay. Entonces es interesante poder hacer esa diferenciación y aceptar que somos seres sexuados y muy sexualizados. Y es justo ese deseo sexual lo que nos hace parar de la cama todos los días y meter esas cargas y ese perrenque, como se dice aquí, para todo lo que hacemos. Okay. Flavia, cuando llegas a Colombia, deciden quedarse en Colombia. Yo quiero devolverme porque queremos saber más de ti. ¿Cómo entras? Tú dices, llego a Colombia, pero yo voy a hacer terapia. O sea, yo voy a ser la psicóloga, sexóloga de la gente que me va a pedir la consulta. Eu vine a ser a Colômbia. Quando eu vine para a Colômbia, en el avião, vindo de Nova York, com os chicos já na parte final, Okay. meu marido se senta e me disse, oiga, Colômbia é um país muito conservador. E me va muito mal que a mulher do embajador de Brasil. Yo quería llegar allá. Me dijo eso en el avión. Y yo dije, esto, yo no tengo problema. O sea, ¿por qué? Porque yo soy una persona de estudios, mucho de estudiar. Y en los 2 años que él estuvo de embajador, yo tengo mucho orgullo de decir que fui una de las mejores embajadoras. Fui la vicepresidenta de la Asociación de Cónyuges Diplomáticos. Por favor, hay que decirlo. Hacía las visitas de caridad, levantaba. Ay, qué lindo. Los ancianos, era la época del presidente Uribe, la doña Lina Uribe invitaba ese grupito para viajar en el país. visitar Imagínate. zonas y todo. Y yo hice mi tarea de mujer de embajador. ¿Por qué? Porque yo siempre tuve muy claro los roles en esos momentos. Cuando yo estaba en Nueva York, yo pude trabajar. Tenemos acuerdo Brasil-Estados Unidos. Y lo primero que él pidió fue Departamento de Estado un permiso de trabajo para mí. Entonces yo trabajé en una clínica privada de unos médicos y yo era la terapeuta donde había un encaminamiento de pacientes. Y muy bonito porque hasta hoy yo atendo pacientes en Estados Unidos, muchos mandados por ellos. Antes no, porque no había toda esa tecnología de hacer terapia Flavia, online. importante, atiende la doctora Flavia dos Santos. O sea que es muy importante porque la gente piensa, yo quiero llegar allá precisamente, o queremos con Lorena hablar, exacto, porque no solamente es Flavia la comentarista, la de medios, la que sale en el programa, no. Yo tenía consultorio antes de pandemia. Y lo mejor que me pasó fue la pandemia porque me restringía mucho al contexto Bogotá. Con la pandemia, yo, Flávia, apesar de que hacía mi proceso analítico online, hacía mi escuela, me daba un susto tremendo atender online. Pero con la pandemia, la gente dijo, yo tengo que ver, tengo que seguir. Entonces aprendí y eso me abrió mucho. Entonces yo tengo pacientes colombianos en Australia, en Nueva Zelanda, en Europa, en Estados Unidos, brasileiros, no sé qué. Es muy bueno eso, porque se pudo abrir mucho y interesante hoy lo que nos dio. Pero quando eu cheguei aqui, eu não cheguei para ser sexóloga. Eu estudava e tal. E aí vem a coisa bonita e as coincidências. Eu digo, eu não busco as coisas eu resbalo em elas. Se me tropeço, são tropeções da vida. Em Nova York, trabalhando allá, um dia eu ia muito aos congressos com os médicos que estavam, me levavam, porque, sobretudo, era a época de lançamento e provas de Viagra, não sei o quê. Então, vamos para que veas o que estará sendo e tal. E conheci um médico colombiano, psiquiatra, da Universidade do Norte, nesses contextos. Eu já estava para venir. Então, quando eu cheguei aqui, eu lo chamei e disse, oiga, cheguei, pá. Ah, listo, não sei o que tem. Ele organizava congressos de urologia. Então, ele passou a me invitar a los congressos para falar. Não podia pagar-me, porque eu não podia trabalhar. Então, era fantástico. Me invitava a los congressos, eu falava grátis nos congressos de urologia.
Quando Julio e eu decidimos quedarnos, eu dije, bueno, agora o que hago? Porque Julio, meu marido, foi o máximo, lá de una, na Universidade de Rosário, lhe propôs criar o Centro de Estudos Brasileiros, ele aí estava a cargo de fazer o Centro de Estudos, depois uma empresa brasileira pediu para representar, enfim, ele era um personagem. Eu digo, bueno, eu... Aparte que vou fazer e levantar plata para ajudar a comprar colchones a los ancianos, a los niños, que hago mais em minha vida. Então, incluso fui a Embraco, no Instituto Brasil Colômbia, digo, ajuda-me a ter ideias e tudo mais. Pero esse tipo me invitou a um congresso em aquela semana. E nesse congresso eu fui a falei, e na mesma semana havia saído em todo o mundo o escândalo do governador de Nova York, que havia saído com prostitutas e pagava $5.000. E chamaram de notícias ao organizador do congresso para que ele pudesse falar. Ele disse, não, te vou mandar uma sexóloga, mais bem para falar desse tema. E foi assim que eu caí em meios. Porque aí falei notícias nesse dia. E aí Hernando Ruela, que era o diretor de dia a dia nesse então, de dia a dia, falou comigo no corredor e perguntou se eu iria ao programa. E aí me invitou 1, 2, 3. Quando foi a quarta vez, aí me fizeram uma proposta de ter uma secção 2 vezes a semana. E aí eu durei 12 anos em Caracol, 7 anos em Blue, depois saí, fui para outros médios, aí, enfim. Pero não é que os médios eu os busquei. Foi uma coisa que eu resvalei como caí na sexologia. Na sexologia. Por acaso. E me convenia, e era divertido, e era novedoso. A mim me encantam os desafios. Todo o que não conosco me parece o máximo a ser. Fantástico. Se eu não conosco, me põe que eu hago. Porque me parece muito interessante isso. Carga erótica em coisas novedosas. Então, foi assim que eu caí nos meios. Bueno. E aí quedou na relação de amor, porque aí eu descobri que meu lado narcísico é muito interessante. Eu adoro na câmara. Además, las cámaras te adoran también, o sea... Ay, pero por favor, no, pero tengo que decirlo, se ve hermosísima personalmente porque, bueno, las cámaras tienen su truco también, ¿no? Sí, que dicen que no, que nos engorda, que nos... Bueno, divina, divina, Flavia, gracias de nuevo por estar acá. Bueno, entonces, sigamos por esa línea, Lore. Yo sé, porque soy seguidora tuya, mucho, hace mucho tiempo, tuviste una situación de salud, supe de eso, pero eso quedó como allí, como que nunca más se supo qué pasó. Del câncer? Ou de Exactamente. Del câncer eu atualizo sempre. E todos os anos, agora, em mês de outubro, participo de todas as campanhas que tem. De hecho, temos uma carreira em novembro com a Liga Colombiana contra o Câncer, que é muito interessante que todos participemos. Que é uma Excelente. muito linda que a Liga faz todos os anos. Não, eu tive câncer e me correu fora de base. Como boa psicóloga, uno se crê muito prepotente com o corpo. E foi a primeira vez que realmente eu tive que baixar a cabeça e aceitar minha impotência e que de verdade eu não posso comandar tudo como eu creia que podia, que tudo para mim é psicológico. Nadie em minha família nunca havia tido câncer. Nunca nadie teve câncer. Eu nunca fumei, nunca tomei anticonceptivas, nunca hice tratamento. Ou seja, eu não estava no grupo de risco. Então, a palavra câncer, te juro que nunca foi uma ameaça em minha vida. Nunca foi um fantasma. A palavra diabetes, meu padre se morreu esse ano, eu tive um infarto. Então, coração, diabetes, essas palavras sim me sonaram. Mas o câncer, para nada. Faz parte da minha realidade, não tenho ameaça. Quando me chegou o diagnóstico, foi uma coisa para mim que me derrubou muito forte. Por isso que digo, é fundamental um acompanhamento profissional para que tu puedas ter tus questionamentos e não entrar nenhuma de culpabilidade nem de vitimização, sino que não é fácil. Adelante, não. Tá, não é, pero repucha. Hay que asumirlo, sí. Não é fácil para meu padre que tinha um diabetes que lo matou por dentro, que tinha 7 estentes no coração, um hígado podrido, sabe? A pessoa não é fácil para fulano que tem um câncer no cérebro. A ex-mulher de meu marido, a primeira, se morreu aos 49 de um câncer no cérebro. Sim, também sem nenhum histórico nem nada. Então, eu digo, nada é fácil. Nada é fácil. Quem ha dicho que viver é fácil? Não, não é.
Pero tampouco uno tem que parar-se em uma posição de congelamento e dizer, a culpa é minha, que isso, porque castigo. Não, não é. Nada disso. Então é porque eu sou empobrecido. Tampouco eres. Já, há que seguir. E hoje, se temos a fortuna de ter tratamentos, de ter formas de encontrar maneiras de solucionar, para adelante. Então, listo, que há que fazer? Então, há que fazer cirurgia, há que fazer radioterapia, há que fazer radioterapia. O que mais há que fazer? O que se puder fazer. Esse ano eu cumpri 10 anos, puse um post, porque finalmente saí do medicamento que nos toca tomar. Claro que o médico, 5 anos não, 5 anos mais. Me dijeron 10 anos cumpriu, 10 anos, tchau. Não vou mais a tomar esse medicamento, porque é um medicamento rato. Então, o que há que fazer, ou o que poderia ser, eu pude. De minha parte, eu hice. Se o organismo me deu, listo. Hasta quando vai dar, não sei. Porque também temos que ser muito realistas. O câncer não se cura. O câncer entra em remissão. Células tu tens o resto de tu vida em tu corpo. Então, há que cuidar, não há que fumar, diminuir o açúcar, o álcool, há que fazer exercício. Há que fazer coisas. Sí, hay que hacer cambios, claro que Pero sí. tampoco é para que uno passe a vida não só se culpabilizando, pero também victimizando. Sí, lamentándose, ¿no? Sí. Porque Hay se que- te vuelve la vida además lo mucho o poco porque no sabemos en un... Porque a roupa de vítima é muito cômoda. E há que ter muito cuidado aí nessa. Sabe? É Quando verdade. ela viste, já se ajusta de uma essa roupa de vítima. Então, é importante que um diga, não há por que quedar aqui repetindo uma película que eu já vi. O que há que fazer? O que eu posso fazer? Tu não podes fazer nada mais. Listo, então, tocar para adelante e viver. Y vivir. E viver da melhor maneira possível. Sabe? Então, eu nunca aceitei muito o rótulo de sobrevivente, guerreira. Não. Me parece tão desumanizante isso. É que humanizar. Não, eu puteei o que tinha que putear, me enojei, hago meus tratamentos, pois me dá medo, convivo com isso e está bem. E isso é viver, viver é isso. Vivir es eso. É. Sí, Flavia, es verdad, es cierto. Bueno, podemos entrar a ese tema encantador. Qual deles? Qual deles? Entremos al tema de la sexualidad. Yo tengo ciertas dudas, bueno, muchísimas. Tengo hora para ti la próxima semana a las 9. Lo necesito, por favor. La próxima semana a las 9 tenemos hora. Cuando llegamos a cierta edad, hablemos claramente en la menopausia. Algunas nos entra la premenopausia o la menopausia antes de tiempo y la sexualidad cambia. ¿Por Cambia. Pues yo siento que se baja el líbido un poco. ¿Por qué? Por los cambios hormonales, ¿Será? debe ser, ¿no? Ou será que Ou nosotros será nos agarramos algo- a uma narrativa tão repetitiva que muitas vezes Que se lo cree uno el cuento uno y está em ya. uma relação que já vem fria e aí busca poner um nome a algo que já não estava funcionando. Ok, puede ser también. Por que para umas cambia e para outras é um momento de descoberta, quizás, de um primeiro orgasmo, de uma separação, de um novo estilo de vida? Eu tenho pacientes que aos 50 dizem, sabe o quê? Eu quero viver com outra mulher uma relação homossexual. Me parece interessante. E ter prazer. Então, sei que por que para umas sim, para outras não? É que nós outros generamos uma narrativa desde muito temprano. E criamos essa narrativa. Eu escrevi um livro agora, Eva Mordeu la Manzana, lancei, sobre a velhice. Porque, además, nos dá hasta medo de ser vejez. Eu estou velho, vocês também. Todos estamos velhos, cada dia. O dia que nascemos, estamos envelhecendo. Sí, total. E a vida estamos perdendo todos os dias. A cada dia que passa, perdemos algo. Se é um dia de vida, se é uma relação, não que seja. Pero a narrativa que se construye desde a juventude é que vou estar vieja e a menopausa vai acabar com o líbido e vai acabar com isso. Será? Eu atendo mulheres de 30 anos, 20, que não têm líbido, que nunca conheceram seu corpo, que estão numa relação de merda. Atendo outras, tenho uma que eu adoro, está com 65. Você vai separar agora. Porque viveu um matrimônio de 40 anos de merda toda a vida.
Eu já não mais. Eu creio que eu posso ter sexo bueno, eu me mereço uma boa sexualidade. E se não tenho uma pareja, eu me mereço uma boa masturbada, pero não tenho que estar em uma relação que não me gratifica há tantos anos. Então, há que mirar que narrativa uno está construindo para não utilizar a menopausia como uma excusa para algo que já vem mal de muito tempo. É a libido que se bajou ou é meu sexo com essa pareja que já é mediocre há muito? É a libido que bajou por conta da menopausia ou é que entre nós outros já não há uma admiração e eu não me sinto deseada há pelo menos 10, 15 anos? Então, é interessante a menopausa para muitas mulheres em la atualidade, porque está dando a oportunidade de revisitar certos conceitos e estilos de vida. No passado não se podia. Por quê? Porque todas eram dependentes econômicas. Hoje, não só não há mais a dependência econômica, como não há mais o medo à etiqueta externa. Que algo, um processo terapêutico bem hecho te dá na vida, é a liberdade de não mais importar-te com o que dizem os outros. É a mais grande ganância de um bom processo terapêutico. Quando uno diz, sim, sou vieja, sim, tenho menopausia, sim, me parece uma merda esse matrimônio que tenho, e não me importa o que digam os outros. Sou eu e já. Essa é a grande liberdade. Ok. Pero sí, lo que hablamos es la narrativa y lo que uno escucha. Es que no, por eso es que no, por eso está pasando y está sintiendo ese eso. estigma que se le ha puesto al tema de la menopausia, en donde la muy mujer, machista además. exacto, donde ya la mujer Es muy se machista va porque- reduciendo en Porque todo se el ha creído sentido. sempre que a mulher que não reproduz não tem valor. Então, se uno sigue essa narrativa, uma mesma se está ponendo nesse cuento do patriarcado, onde a mulher de valor é aquela que pode parir. Se ela não pode parir, ela é inútil. Então, se tu vas a médicos, todavia, hoje, porque há violência médica, com mulheres, que dizem, ai, tranquila, já te barra ele desceu, tu vas a hora ser feliz cozinhando a tus nietos domingo. Qué triste. Es una Sí, posición no, no puede demasiado ser. Há mulheres que, eu pus em meu livro, uma que me contou e autorizou a pôr em meu livro, que foi o médico, cumple 45, diz, vamos quitar esse útero, já não tem serve para nada mais. E não tem nenhuma patologia. Pues, Vamos quitar esse útero porque já não te vai servir mais. Que no sirve E tu más, tens que imagínate. tomar-te a hora. qué horror. Então, se Es tu increíble. é uma mulher que quer treinar, que quer lubricar, que quer tirar rico, que quer sentir-se valorada, que quer erotizar, Ujú. um médico que hoje não tenha a possibilidade de escutar essa demanda e atender essa demanda, tchau. Isso é uma violência. É um tipo de patriarcado mandado a recorrer. E há muitos aún assim. Claro. Então, ojo aí, mulheres que estão escutando, ojo aí, busquem profissionais que estejam de acordo com a realidade, com o que é ser mulher, com o que é ser mulher a partir de hoje. E outra coisa, o que é ser vieja? Vieja é o lugar que te põe no outro. Se eu pergunto a todas vocês, que idades é? Nós outras temos tantas idades. Mira, para minha mamã, eu sigo tendo 15 anos. Para meus filhos, eu tenho 120. Para meu marido, eu tenho 40 e todo, e 30 e todo mais. Para uma companheira de trabalho, eu tenho 60. Para outros, eu sou uma muchachita. Ou seja, mira como nós outras estamos sempre perdidas em la edad. Así E es. viejo termina sendo aquela pessoa que diz, tu eres vieja. Tu eres... Pero se eu me pergunto, tu te sentes vieja? Não. E eu pergunto a mulheres de 70, eu tenho uma madre de 72 que tem uma retira que ojalá eu tenha como ela. Eu digo a minha irmã, quando eu tenho minha irmã, nós outros temos que ser caliente como ela aos 72, 73. Qué bello. Pensando em sexo todo o tempo. Agora, se eu digo, tu eres vieja, imediatamente há medo em ti, tu te pones no lugar dela vieja. Aí tu vas a sair com esse pantalão pegado, aí te dá pena. Aí tu pones uma falda. Pero tu vas a manter esse pelo largo a tua idade
Entonces nosotros vamos aceptando la narrativa porque la historia de la mujer es así, Es es sobre lo que otros dicen. Es sobre los demás, No y es no sobre lo de tú, nosotras. sobre lo que tú sientes y lo que tú quieres. Y lo que No, quiero. yo quiero mi pelo largo que me parece súper sexy. Pero a tu edad no se ve Usted bien. ve bien. Porque siempre, ¿Quién no, ha dicho? porque ¿Qué siempre lo escuchamos, Flavia. ¿Eh? La mujer después de los 50 años, cortes el Sí, cabello. sí. Porque De es los que 40 decían antes, o sea, eso ya un poquito ha Sí, cambiado, pero a sí. los 40 ya le decían a uno, Yo Sí, soy sí. pelo loca de arriba, decir que o los sea, 50 son los nuevos 40, los 40. No, los 50 son 50, los 60 son 60, los 70 son 70. Y cada uno tiene que tener el derecho de experimentar ese. Con los hombres no pasa eso. Un hombre se viste igual de los 8 a los 80, el mismo jeans, el la mismo misma suéter, camisa. mismo zapato, y nos parece lo máximo. Lo máximo. La mujer tiene que ir, uy, Como no, moldeándose a lo pantalón, que... esse pantalón no, esse pantalón es para tu edad, tú vas a comprar eso. De acuerdo. O sea, entonces la mujer está siempre aquele lugar que alguien Increíble. la pone y que siempre es un lugar de una vejez, es un lugar de inadecuación, de no pertenecimiento. De no pertenecer. El hombre nunca. Tú ves un hombre ahí, tal, de una cachucha, no sé qué, está todo bien, no pasa nada. No, y le dicen, ¿cómo te ves de guapo, Eh, de joven? de Y a joven. uno, ¿cómo te ves de ridícula con esa Sí, gorra? Así es verdad, es verdad. ¿Cómo Esa es. hacer, Pero ahí Flavia? digo, el Y proceso entonces ahí es donde terapêutico uno le dice es a la gente, Exacto. y, El processo terapêutico é libertador. Libertad. Que é aquele que dice, ui, pero tu sí que te está construindo uma narrativa feia para tu vida. Porque normalmente são mulheres menores que te vão dizer isso, hijos. Tu vês hijos com arbitrariedades contra suas mamães absurdas. Mamãe, você é ridícula, mamãe. Você é ridícula, tu não podes fazer isso, mamãe. Que é isso? Aí tu vês que está construindo para si mesmo uma narrativa muito encarceladora. Se van a meter em jaulas essa juventude. Essa juventude que não logra ver o outro como parte do mundo, como igual, é essa mesma juventude que vai estar amanhã dentro dessa jaula que se está construindo hoje. Porque já lhe dá medo ver-se reflejado. Se eu vejo a ti assim, me dá medo. Eu não pode. No pertenezco o me aparto. Não me ameaces. Entra em tu jaula porque tu me estás ameaçando. Ujú. Entonces, por eso que es un momento bonito de questionamiento, un momento donde la mujer no tiene más la dependencia económica y cada vez más se apoyan de maneras a libertarse de eso y ser que quiere ser. Pelo largo, falda corta, carcajadas, tetas de afuera, lo que yo quiero. Lo que quiera. ¿Por Nos qué? empoderamos. Porque al fin del día, la incomodidad del otro es sobre el otro, no es sobre mí. No soy yo que voy a tener que cambiar para que tú te sientas bien. Eres tú que tienes que analizar qué es lo que te molesta, que te está causando aquí un estrés interno. Me está hablando de ti, no de mí. Mm. El mundo cabemos todos. Todos cambiamos y día a día esto está cambiando de una manera increíble. Flavia, y el tema con los hombres en tu consulta, ¿tienes muchos pacientes hombres o son más mujeres? Porque creo que también Tengo los 50, hombres mira, tienen tengo un tema... 50% hombres, 50 mujeres. Y te digo una cosa, muchos hombres interesados en repensarse y muchos hombres cachoneados. Muchos. Ok. En crisis existenciales profundas por los cachos. Y ahí es donde empieza el cuestionamiento. El hombre de antes que no se somete a ese cuestionamiento, que no está dispuesto a tener una relación igual, son hombres predestinados a la soledad. Son hombres predestinados a ese aislamiento. Ok. Entonces, cuando buscan ayuda es muy bonito porque son hombres que dicen, pucha, perdi tempo crendo em bobadas, perdi tempo dizendo e fazendo bobadas, quando eu queria ter uma relação igual. E perdi. Imagínate, Então, é muito interessante cada vez mais como os homens buscam ajuda. buscan ayuda. Eu tenho parejas que me chegaram por pareja e ellas não se abrem e eles se quedam em consulta. Sí, porque pienso que los hombres también, de alguna manera, uno dice culpables por el machismo y no, es igual, ¿no? Ellos viven en una sociedad donde nosotras mismas de alguna manera nos hemos encargado de que así sea y de que perdure
¿no? Porque fueron nuestras creencias, porque fue lo que nos enseñaron. Que eso se refuerza. Exactamente. Con E aí el tiempo vemos hoje em dia um abismo enorme, Enorme. entre homens e mulheres. Quantas mulheres vocês conhecem que dizem, eu não me quero mais casar? Quantas vocês conhecem, eu não quero mais um tipo pegado a mim? Não quero. No quiero hijos, no quiero hijos. Isso, não quero, porque cansou. La narrativa cansó, ya. Y se aguantan poquito, o sea, ya no es. Mi hija me dice, mamá, yo quiero tener familia. Construir no es fácil. Y sí tienes que hacer acuerdos. Y sí tienes que en algún momento decir, espera. No es fácil. Pero los hombres que aún están pegados al patriarcado, que no son pocos, porque ojo, o sea, es difícil desmontar ciertos patrones. La mayoría no se da cuenta ni en el lenguaje, en el no se dan cuenta, no se dan. Porque están impregnados, y nosotros, yo digo latinos, nacemos con el ADN machista, homofóbicos y racista. Entonces es muy difícil desimpregnar ese ADN, hacer esa culpa histórica, porque sí, todos tenemos una deuda histórica con el pasado, con las violencias que ya hicimos. E é muito difícil para esses homens sair de uma posição privilegiada. Porque nascer homem já te põe um privilégio. E nascer homem branco, bem ubicado, difícil abandonar esse. São posições privilegiadas e de aí tu vês tanta reação. Porque todo é feminismo. Porque todo não sei o quê. Claro, deixar essa posição privilegiada não é fácil. É renunciar de muitas coisas que têm. Pero los que aún no percibieron que si no hacen una revisión histórica de la propia vida, están predestinados a estar solos. Están predestinados a los cachos. Están predestinados a desilusión amorosa eterna. Entonces... Flavia, yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Tú me corriges si está bien formulada o no? ¿Cómo hacemos? Voy a hablar primero de las mujeres. ¿Cómo hacemos para tener un buen coito? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas? Mente, ser uno mismo. Não está preocupado. Muitas mulheres aún vão para a cama pensando, será que está bueno? Será que vou ter um orgasmo? Será que estou fazendo bem? Que tenho que fazer? Tenho que ter um orgasmo. E os homens vão para a cama pensando o quê? Quando será que vamos ter sexo outra vez? Quando que vai ser de novo o próximo sexo? Então, há uma desconexão de corpo e mente. Há uma desconexão com o prazer. É muito difícil autorizar-se a dizer, eu vou sentir, que me importa onde vou chegar, que me importa o que vai passar. É uma liberdade mental também poder desconectar-se de tenho que chegar, tenho que ter orgasmo, tenho, e dizer, o que vem é bom. Porque yo pienso en eso, que no necesariamente el fin debe ser el orgasmo, ni la eyaculación, Claro pues, no, sino no. es vivir el cierto. momento, es soltarte, es todas las sensaciones que se producen y es disfrutarlo, o sea, É que a gente não vive a sexualidade como é um caminho, não é um destino. Tu não podes ter um libreto que eu tenho que chegar e cumprir isso. Não é assim. E cada vez é distinto. E há vezes que tu penetração e está bem, e outras vezes que não, e outras que tu orgasmo, e outras que não. Mira, é que nós temos o ideal. O ideal, vamos fazer todas a Esperança Gomes com Nacho Vidal na cama. Temos o real, que se não nos dá a perna, que eu estou cansada, que a barriga dele molesta, que não sei o quê. E temos o possível. Olha, o possível. Eu pude perder a erecção hoje, pero rico, vamos seguir desfrutando com masturbação, com sexo oral. Me encanta isso. A lubricação não me está dando, me está dolendo. Puta, corro lubricante e todo. É o possível. Sexo é o possível. Não é nem o ideal, nem o real, é o possível. okay. Sí, Flavia. Cada vez é possível, é distinto. Sí, Flavia, porque yo creo que a muchas parejas les puede pasar, yo siento que te amo. Yo siento que amo a mi esposo, pero ¿qué voy a hacer? ¿Y qué herramientas? ¿O a qué acudo? Porque está pasando esto, lo que estamos hablando, no hay lubricación. Listo, e há outras coisas. Exacto. Não há lubricação, listo, pero há sexo oral, há masturbação, há juguetes, há carícias, há hasta uma conversada. Puta, hoje não deu. Não deu, listo. Ai, pero foi tão rico sentir tus manos, sentir tu olor, sentir-me deseada, sentir que eu te deseo.
Esse é o lugar. Eso es bellísimo, me importante. encanta, me Así es. encanta. Isso é sexualidade. Flavia, ¿qué le podemos decir a los jóvenes donde lo que no queremos es que sigan con estos patrones y esta historia de la que estamos hablando? Entonces, decirle a la gente que hay posibilidad, porque bueno, tengo que decirlo, me voy a devolver un poco. También nos han metido a la cabeza, eso ha cambiado un poco, de ¿por qué vas al psicólogo? Si tú no estás loca. Sí, O porque vas a una terapia. Não tem nada que ver, não tem nada que ver. É muito importante ter a alguém que te ajude a escuchar-te. Mira, terapia não é alguém que te vai dar soluções ou que vai dizer... O espaço terapêutico é o lugar onde tu aprendes a escuchar a ti mesmo. E tens uma pessoa que te guia nessa escuta. Um psicólogo, um terapeuta de verdade, um psicoanalista, nunca te vai dar soluções, mas te vai reforçar perguntas para que tu las puedas contestar. Então, tu, a partir de esse auto, tu te escuchas. Ah, mas eu penso, não é o mesmo. Há que escuchar. Durante muito tempo eu creía que a palavra curava. Não, é a escuta que cura. Ter a alguém que verdadeiramente esteja atento a escuchar-te, que é capaz de pontuar coisas que tu estás dizendo, que são importantes e que passam rápido, pero que tu puedas volver e questionar-te, é o que te dá a possibilidade de criar tus narrativas, de entender tu história. O passado não se borra, pero se recria narrativas, se entende as coisas, se cambiam perspectivas de uma maneira que não sejam tão castigantes com o mesmo, pero que sejam muito mais compreensíveis desde a própria história. Qué bonito. Me encanta porque para la gente de esta conversación, Flavia, estoy segura que van a salir cantidad de muchas dudas que tenemos y que nos hace falta esto. Y que sí podemos visitar a una persona como tú, con todo lo que has estudiado, con toda la información que tienes y brindarle todo eso a la gente. Es demasiado valorado, digamos. Entonces, bueno, Flavia, estamos felices de haberte tenido en este episodio. Não, tuve um orgasmo verbal. Pues yo tengo, Yo también. bueno, tengo que decirlo, erizada. Yo creo que ya eso, si no, mucha tela para cortar, como decimos. Em todas mis redes sociais, todas são iguais. @Flávia número 2 Santos. Estou em todas. Ay, qué rico haberte tenido en Hagamos Clip con Seika al final. Gracias. Queremos volverte a tener acá en un espacio que tú tengas, que nos lo regales para poder seguir compartiendo con la gente tantas cosas. Mil gracias. Gracias, fuimos felices de tenerte acá. Hagamos Clip, bye bye.